Inclusive, isso é destaque no nosso portal o G1, que traz o título, viu? Com gasolina mais cara, etanol é mais vantajoso em 14 estados e no Distrito Federal. Isso. O Rio Grande do Norte está entre esses 14? Não. Muito me interessa. Gente, não durou um segundo. Foi, eu vi que você ia criar uma expectativa, mas eu já cortei seu Parece clima, que você já cortou meu barato já. Você não estava aqui, mas eu murchei na mesma hora agora. Realmente, a gente percebe isso, né? Vamos lá. Entre os estados que vale a pena, o Pedro, dá tem pra aqui, gente mostrar? Tem a tabela de todos os estados e aí que tem um preço pelo preço médio do etanol e também o preço médio da gasolina. Quando chegamos no Rio Grande do Norte, a vantagem ela está realmente na gasolina. Qual compensa mais? Considerando o uso, é melhor consumir a gasolina, claro, respeitando aí a realidade do próprio veículo. É interessante notar aqui, viu, Pedro? Se você puder destacar o Rio Grande do Norte, só fazer esse comentário, porque ontem eu abasteci com etanol a R$ 4,29, tá? E aqui a gasolina aparece, isso é um valor médio que aparece aqui nessa pesquisa com R$ 4,61, mas você encontra mais baratos, tá? Com um litro de etanol mais barato. E a gasolina aqui é R$ 6,16. Interessante. Nesse posto onde eu abasteci com etanol, a gasolina estava um pouco mais alta e o etanol um pouco mais barato. Mas existe um cálculo aí para você matar essa charada, né? Porque só no olho, às vezes, para você fazer essa conta ali, nem sempre é tão fácil assim. E convidamos um economista, Ricardo Valério, que vai explicar para a gente o que na prática pode causar essa realidade e, principalmente, qual é a perspectiva de agora em relação ao futuro. É a fala do Ricardo Valério. Ainda que tivemos o aumento do preço da gasolina com a desoneração total dos impostos e agora acréscimo a partir de 1º de fevereiro da tarifa fixa de 1,22 para 1,37, ainda assim a gasolina em termos de competitividade em relação ao etanol continua sendo mais desvantagem. Acreditamos que o Nordeste, apesar de ser uma região produtora, temos 5 estados hoje com a vantagem para a gasolina contra 4 do etanol. Precisamos ter mais incentivo para que tenhamos um etanol mais competitivo, porque o que se observa é que toda vez que há aumento da gasolina, ela acompanha esse crescimento para evitar um desabastecimento. O etanol somente será competitivo quando houver aumento da produção compatível para atender a frota quando o preço da gasolina ficar na regra dos 70%. E aí a gente fica nessa situação de sobe, desce, e quem acaba sentindo essa situação toda? Consumidor, né? Claro. E aí ele fez um comentário também sobre isso. Assim, no sobe e desce dos preços dos combustíveis, só quem perde é o consumidor. E ele tem que estar sempre com a maquininha na frente para fazer os cálculos dos 70%, levando em consideração sempre que normalmente a gasolina continua ganhando. E lembramos ainda que depois de você fazer os preços final, tendo o aplicativo, normalmente você tem 15 centavos de desconto ainda no preço da gasolina, o que poderá tornar a relação em relação ao etanol mais positiva ainda, favorável à gasolina. Ele apresentou uma dica, né, de utilizar o aplicativo que alguns postos de combustíveis oferecem à população esses aplicativos que acabam dando essa vantagem. Até nas lojas mesmo dos smartphones você encontra com uma certa facilidade, onde você, nesse aplicativo, você joga lá preço da gasolina, preço do etanol e ele lhe diz qual é a vantagem. Existe aí, falou aí da regra dos 70%, eu uso do outro lado, que é a regra dos 30%. É a mesma coisa na prática, tá, gente? Que o etanol deveria estar, pelo menos, mais de 30% mais barato do que a gasolina para começar a valer a pena, tá? Mas para você não ficar fazendo essa conta o tempo todo, tem os aplicativos. E, no geral, no Rio Grande do Norte, eu não lembro de um período em que o etanol foi mais vantajoso. Eu abasteço sempre, né? E, infelizmente, é até uma pena, né? Porque aí você teria essa possibilidade de escolha ali, de poder gerenciar melhor as suas contas, tá?